Hoje, boa tarde. Hoje é domingo, 14 de dezembro de 2025. São as 17h54. Eu vou tocar um tema hoje que não é um tema novo, não. É algo já bem antigo. E é sobre o corsarismo, né? Os corsários, como é sabido, como estudamos, não? Existiam dois tipos de. Anteriormente existiam os corsários e os piratas, não? Os piratas eram os que atuavam por conta própria, eles atacavam embarcações a tomarem demais e o que eles roubavam ficava para eles, né? Eles distribuíam entre eles. Os corsários já eram outros que andavam, faziam o mesmo, assaltavam embarcações e demais, mas os piratas atacavam qualquer embarcação, Espanha, Portugal, de qualquer que for. Mas os corsários, por eles estarem protegidos por um determinado país, então eles não atacavam embarcações desse país, por exemplo, os corsários que estavam sobre a tutela de Espanha, não atacavam embarcações espanholas, eles atacavam embarcações de outras bandeiras, né? E esse espólio era compartilhado com o país. Então, hoje em dia, existe um modelo que não é pirataria aqui no Caribe. O que Estados Unidos, o que fazem os militares aqui no Caribe não é. E o que foi feito durante muito tempo, a partir do século XX, pelo menos 1898, século XIX, início do século XX, foi corsarismo, né? Corsarismo porque eram atuavam sob a tutela do governo dos Estados Unidos, né? Então, o corsarismo estatal é o uso da força oficial por um Estado para apropriação econômica indireta, controle político e domínio estratégico sob justificativas legais ou morais, sem colonização formal. Eles não colonizam, eles entram, roubam, estabelecem muitas vezes governos que servem a seus interesses, deixam uma tutelado sempre e vai embora. Isso se vê desde um dos primeiros exemplos, eu não sei se é o primeiro, é Cuba, 1898. Eu digo que isso durou até 1959. Foi toda essa influência dos Estados Unidos, essa tutela em Cuba, hein? Começou em 1898, eles intervindo na guerra que já estava ganha, a guerra com os espanhóis. Eles entram na guerra, procuram uma justificativa e usam a libertação de Cuba e procuravam que Cuba fuera livre e tivesse estabilidade, coisa que não foi, não conseguiram nunca, não estabeleceram nunca, só criaram um motivo para eles intervir. O instrumento da força foi a emenda Platt e a Marinha dos Estados Unidos. O espólio foi açúcar, Potos, Guantánamo, Bahia, a base naval de Guantánamo. E o resultado estrutural foi a independência tutelada. Cuba conseguiu uma independência limitada. Haiti, 1915 a 1934, a justificativa do governo dos Estados Unidos para autorizar os corsários a intervir em Haiti foram dívidas e holding.
dívidas e ordem em Haiti. O instrumento de força foi a ocupação militar direta. O espólio principal foram as alfândegas, terras, trabalho. Resultado estrutural foi a captura do Estado. Panamá, 1903, 1977. 1903 a 1977. A justificativa foi o comércio global, instrumento de força foi a separação induzida das bases militares aí no Panamá. Espólio principal, o canal interoceânico, existe até hoje, e o resultado foi soberania limitada. O interessante no caso do Panamá, como vocês devem saber, é que Panamá não existia. Panamá era território da Colômbia. E para conseguir esse objetivo de domínio dos Estados Unidos, eles conseguem a separação de Panamá, a independência do território de Panamá, a criação de um Estado e aí a construção do canal de Panamá. E depois a presença deles até 1977 e que continua até hoje, porque eles saíram de lá, mas eles continuam interferindo no canal de Panamá. Nicarágua, de 1909 a 1933, justificativa foi a estabilidade política, instrumento de força, ocupações repetidas, espólio principal, finanças e poder político, e o resultado foi uma ditadura aliada. República Dominicana, 1916 a 1924, a justificativa oficial foi a dívida externa, o instrumento de força foram ocupações repetidas, o espólio principal foram finanças, poder político e receitas fiscais na República Dominicana e instituições deformadas. Esse foi o resultado estrutural. Honduras, 1903 a 1925. Em Honduras foi a proteção de empresas. Essa foi a justificativa para eles intervirem em Honduras. O instrumento de força foram intervenções pontuais. O resultado, o espólio, foi terras, portos, bananas. E o resultado estrutural foi a dependência econômica de Honduras. Uma linha do tempo, o curso no Caribe, o final do século XIX, foi em 1898, a Guerra Hispano-Estadunidense, início da projeção corsária no Caribe. Em 1971, foi a Emenda Plata, Cuba sob tutela dos Estados Unidos. Na primeira década do século XX, 1903, separação do Panamá e controle do canal. 1909 a 1933, intervenções contínuas na Nicarágua. 1915 a 1934, ocupação da Haiti. 1916 a 1924, ocupação da República Dominicana. E a consolidação do modelo da década de 1920, Honduras como protetorado econômico das bananas. Anos 1930, retirada formal, manutenção da dependência, só em Honduras. O padrão operacional do corsarismo dos Estados Unidos é a identificação de ativo estratégico. Eles identificam algum ativo, alguma coisa que eles querem em um determinado país, procura uma justificativa moral, financeira ou técnica, usam a força estatal oficial, usam a marinha, o que for, eles usam, se apropriam indiretamente do valor e a retirada sem restituição plena da soberania. Esse é o padrão operacional. Retirada sem restituição plena da soberania. Eles saem, mas onde eles intervêm não há soberania plena, sempre há uma dependência. Então, podemos ver aqui, aqui também hoje em dia, então temos
Os corsários, podemos separar os corsários do século XVI ao século XVIII, os corsários no século no 1900, no século XX, e os corsários no século XXI, atuando com mais força hoje no caso de Venezuela. Então, a autorização era na carta de curso do Estado. Os corsários até o século XVIII, eles tinham um documento que os autorizava a atuar, os legalizava, hein, em nome de um determinado país. No século XX, foram as doutrinas e tratados, hein, muitas doutrinas que surgiram para as Américas, hein, e atualmente são sanções, leis e ordens executivas. Essa é a autorização. São as sanções, as leis e ordens executivas. O instrumento, no sei, até o século XVIII, eram as canhoneiras e abordagens. Eles usavam canhoneiras e abordagem. No século XX, era a marinha e marines. E atualmente, é o sistema financeiro e diplomático. Esse é o instrumento. Mas, no caso da Venezuela, já vimos que eles utilizam essa abordagem de embarcações. É uma embarcação que eles roubaram da Venezuela, roubaram um barco que aparentemente, não sei se transportava petróleo e estava ao serviço da Venezuela. E eles usaram as caioneiras porque eles fundaram várias embarcações com a justificativa de que estavam combatindo o tráfico de drogas, mas ao final não apresentam provas de nada disso. O alvo, no século XVIII, os antigos piratas eram navios mercantes. No caso do século XX, os Estados Unidos no século XX eram portos e alfândegas. E no século XXI, são fluxos financeiros e petróleo e também navios mercantes. Eles fazem, voltaram ao mesmo dos antigos corsários, né? Atacam embarcações. O método, no século XVIII, até o século XVIII, era ameaça ou uso direto da força. No século XX, era a ocupação militar. E no século XXI, como acontece com Venezuela, Cuba e outros países, asfixia econômica e isolamento. Espólio, antigos corsários, carga saqueada no, nos Estados Unidos no século XX, eram receitas, rotas, territórios, receitas, rotas como o Canal de Panamá, territórios que eles roubaram, ocuparam e não devolvem aos países. Até hoje tá, a base naval de Guantánamo é um exemplo disso. E o resultado, e hoje em dia, é ativos, exportações, renda estatal. A forma jurídica, legalidade do império, isso eram os antigos piratas. Nos Estados Unidos, no século XX, era a intervenção legal. E no século XX, atualmente, é pressão pela democracia. Defesa da democracia. Resultado, enriquecimento do patrocinador. Nesse caso, eram os países que davam a patente. No século XX, era dependência estrutural. E atualmente é a subordinação ou colapso econômico. Isso é o que acontece atualmente. O corsarismo ele se sofisticou. O que antes era feito, hoje é realizado por sanções, bloqueios financeiros e coerção diplomática. A bandeira continua a mesma. Apenas o armamento mudou. Hoje em dia as armas são mais modernas, né? Mas então, hoje voltou a utilizar métodos
do século XVIII, mas com armamento muito mais sofisticado. O Caribe e a Venezuela revelam uma continuidade histórica. O uso do poder estatal para saque indireto sob a aparência de legalidade. Isso não é uma exceção, não é uma exceção, é um método. Isso é o que acontece com Venezuela hoje, meus amigos. Abram os olhos. E acontece com toda a América Latina, né? Não vão a nenhum país. Hoje já não vão mais em Haiti, não vão mais em nenhum lugar desses, porque só vão em países onde há recursos, interesses econômicos, certo? Isso é o que acontece hoje em dia, bem? Esse é meu comentário para o dia de hoje. Uma boa tarde, boa noite, bom resto de domingo e até a próxima.